Nesse vídeo nós vamos calcular passo a passo de como fazer a distribuição das cargas da laje nas vigas. Aqui nós vamos utilizar o método das charneiras. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao Estruturas e BIM. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues e quando você vai fazer a concepção estrutural e principalmente a definição de carga no seu projeto, essa etapa é essencial, porque não adianta você fazer um bom dimensionamento se você errou na carga, na distribuição de carregamento da sua estrutura. Ao invés de utilizar a análise plástica, nós vamos adotar o método das charneiras. Esse método das charneiras, nós vamos utilizar retas inclinadas combinada com ângulos. Vamos analisar esse projeto aqui que nós temos que definir qual que é a área de influência da laje na nossa viga. Na aula passada eu expliquei sobre esse método das charneiras, onde nós podemos ter ângulos de 45 graus, ângulos de 60 e também de 90 graus. O que vai acabar influenciando é na questão do tipo de apoio que nós vamos ter. Vamos analisar essa primeira região aqui. Essa viga aqui, ela está chegando nesse apoio, simplesmente apoiado, e essa outra viga aqui também seguindo o mesmo fluxo, simplesmente apoiado. Aqui, como nós temos dois apoios do mesmo tipo, nós temos que utilizar o ângulo de 45 graus. Sempre que tiver dois apoios do mesmo tipo, nós utilizamos um ângulo de 45 graus. Então, nós vamos vir aqui e traçar um ângulo de 45 graus. Agora, nós vamos analisar esse outro trecho aqui da nossa viga. Ela simplesmente está chegando de forma apoiada e essa outra viga aqui também, ela está chegando simplesmente de forma apoiada. Lembra que eu te falei? Quando nós temos dois apoios do mesmo tipo, nós utilizamos exatamente o ângulo de 45 graus. Então, nós vamos vir aqui nessa aresta e traçar o ângulo de 45 graus. Se você perceber, nós temos a formação de uma figura. E essa figura para você é o triângulo. Então, não se esqueça disso. Quando nós utilizamos o método das charneiras, basicamente, ou serão triângulos ou serão trapézios. Anota essa dica. Agora, nós vamos traçar essa outra reta inclinada, mas nesse trecho aqui. Nós temos essa viga aqui simplesmente chegando nesse apoio, porém, nós temos um engaste nessa outra viga aqui. Como que eu sei que é um engaste? Tá vendo que nós temos duas paginações, dois panos de laje? Exatamente aqui nós vamos ter um engaste. E quando nós temos esse tipo de configuração, nós temos que utilizar o ângulo de 60 graus. Porém, o ângulo de 60 graus ele tem que ser traçado do lado aonde estiver engastado. Então, vai ser nessa região aqui que vai estar o ângulo de 60 graus. Como nós temos um ângulo reto aqui, que é 90 graus, nós temos 60 nessa parte, então nessa outra parte aqui, nessa figura, acaba sendo 30 graus. Uma vez que eu traço essa reta inclinada com 60 graus, tá vendo que coincide com a outra reta lá no eixo de cima? Aqui no caso, essa reta inclinada, ela acabou tocando a outra reta inclinada pela primeira vez. Então aqui eu vou traçar esse ponto vermelho, aqui eu tenho que parar a extensão da minha reta inclinada. Vamos fazer esse outro trecho aqui. Aonde a nossa viga está chegando, então vai ser simplesmente apoiado, porém, nós temos o engaste. Lembra, quando nós temos o engaste e um outro tipo de apoio, nós utilizamos o ângulo de 60 graus. Então aqui, o ângulo de 60 graus ele é traçado no lado do engaste, já que o outro apoio é simplesmente apoiado. Então eu vou vir aqui traçar essa reta inclinada com um ângulo de 60 graus e a mesma situação. Ela toca nessa reta aqui inclinada pela primeira vez, então é onde que eu tenho que fazer a interrupção da minha estrutura. Por isso que eu coloquei esse ponto vermelho fazendo a delimitação da onde que nós temos que fazer essa interrupção. Isso ajuda muito a identificar quando nós temos esse tipo de desenho. Aqui de forma bem ampliada para você ver como que ficou o traçado das retas. Aqui nós temos essa parte que ficou um triângulo e essa outra parte aqui basicamente espelhada também ficou um triângulo. Se eu fizer o corte desse excesso dessas linhas, vai ficar da seguinte maneira. Tá vendo que eu tenho agora duas figuras, os dois triângulos, e agora eu tenho que fazer a ligação dos dois pontos, já que quando nós temos um segmento de dois pontos, nós conseguimos fazer uma reta. Aqui vai acabar envolvendo principalmente questões de geometria. Fazendo a ligação dessas duas retas, nós vamos ter a origem de uma nova figura, que é a questão do trapézio. Então aqui nós temos essa área de influência, que agora nós temos que descobrir
qual que é essa área que vai estar em cada uma dessas figuras. Para você fazer esse outro pano de laje aqui, é a mesma situação. Nós temos essa viga chegando simplesmente apoiada e essa outra viga aqui chegando simplesmente apoiada. Então, nós temos dois apoios iguais. Então, nós vamos utilizar o ângulo de 45 graus para fazer a nossa reta inclinada. Vale a mesma situação. Aqui nós temos essa viga chegando simplesmente apoiada e essa outra viga aqui simplesmente chegando apoiada. Aqui nós vamos ter a questão do ângulo de 45 graus. Vamos fazer esse trecho aqui de cima. Tá vendo que essa viga aqui, a gente vai ter um engaste e essa outra parte aqui, ela vai estar simplesmente apoiada. Então, nós vamos fazer esse seguinte raciocínio. Aqui ela vai estar simplesmente apoiada e nessa outra parte aqui, simplesmente apoiada. Então, nós vamos ter o nosso ângulo de 45 graus, nós fazemos a nossa reta, aonde ela vai tocar a outra reta pela primeira vez. Então, eu vou colocar essa bolinha vermelha, esse círculo vermelho, fazendo a delimitação aonde eu tenho que cortar o excesso das nossas retas inclinadas. Fazendo esse outro trecho aqui, que vai ser um pouco diferente, já que nós temos um engaste, vai ficar da seguinte maneira. Essa viga aqui ela vai chegar simplesmente apoiada, porém nós temos esse outro engaste aqui na nossa estrutura. Então, no lado do engaste, nós temos que utilizar aquela regrinha que nós vamos utilizar o ângulo de 60 graus. No lado do engaste fica os 60 graus e o restante, como é um ângulo reto, os 30 graus. Fazemos o traçado da nossa reta inclinada até coincidir com a outra reta. Coincidiu, eu coloco aquele círculo vermelho que eu já sei aonde que eu tenho que fazer a delimitação dos nossos pontos. Acaba que formou dois triângulos aqui na nossa região. E basta fazer a ligação dessas duas figuras aonde vai originar dois trapézios. Tá vendo que eu tenho a formação de figuras de triângulo e trapézio? É basicamente essas áreas que você vai trabalhar. Para ficar de forma bem fácil de você identificar a formação dessas áreas, eu coloquei cada uma aqui em uma cor diferente. E nós vamos calcular cada uma dessas áreas desse primeiro trecho aqui da nossa laje, sendo que o raciocínio utilizado é o mesmo para esse segundo trecho. Nós vamos descobrir qual que é a área desse triângulo que nós temos aqui. Eu apenas fiz a rotação dele para facilitar a nossa compreensão. Você consegue perceber aqui que no nosso triângulo nós temos essa cota de 5,85 m e nós temos que descobrir qual que é a altura. Esse ângulo de 45 graus foi esse que nós descobrimos aqui. E esse ângulo de 30 graus foi esse outro ângulo aqui. Sendo que essa parte aqui do lado do engaste é 60. Então, nós pegamos o ângulo reto de 90 menos 60, por isso que dá esse ângulo de 30 graus. Uma forma da gente descobrir qual que é essa altura que nós temos aqui é fazer a seguinte relação. Eu posso pegar o nosso triângulo e dividir ele ao meio, aonde eu vou descobrir qual que é a altura que eu devo utilizar. Então, nós podemos aplicar a tangente, sabendo que A mais B, que é desse trecho aqui, equivale a 5,85. Se eu passar isolando o A, nós vamos ter 5,85 menos B. Então aqui nós temos já essa informação. Quando fazemos a tangente do ângulo de 45 graus, nós vamos utilizar a questão do cateto oposto sobre o cateto adjacente, onde a gente vai ter o seguinte: a tangente do ângulo de 45 nós vamos ter aqui, olhando na nossa tabela, vai acabar equivalendo a 1. E fazendo o cateto oposto, que vai ser a questão dessa altura H, olhando aqui nessa figura aqui no nosso triângulo, nós vamos ter que H sobre o cateto adjacente, que é esse trecho aqui de A. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, nós vamos ter o seguinte: 1 vezes o A igual a H. Então, é simplesmente A igual a H. Agora, basta fazer o mesmo aqui com a tangente de 30, que é essa outra parte aqui do nosso triângulo. É o mesmo raciocínio. Tangente de 30 ele vai equivaler 0,577 igual qual que é o cateto oposto? É o H, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser o B. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter o seguinte: 0,57B igual a H. Apenas fazendo a interpretação desses lados, nós sabemos que esse trecho aqui de A, esse comprimento de A, ele vai ser igual ao trecho que é a nossa altura. E isso é muito importante guardar. Como nós temos essas duas dimensões tão iguais, basta pegar 5,85 menos B igual a 0,577B. Basta pegar essa igualdade, passar 5,85 menos B igual a 0,577B.
Passando o B para o outro lado, ele acaba passando positivo. Nós vamos ter 5,85 igual a 0,577B mais B, fazendo essa divisão, deixando apenas o B e dividindo 5,85 dividido por 1,577, nós vamos ter que o valor de B vai ser equivalente a 3,71 metros. Então, esse trecho aqui de B, ele equivale a esse valor de 3,71. E como nós sabemos esse comprimento total aqui de 5,85, basta fazer a subtração com a medida de B, onde vai ficar 3,71. 5,85 menos 3,71, nós vamos descobrir esse comprimento, esse trecho aqui de A, que vai ser o equivalente a 2,14 metros. Lembra que eu te falei que a medida de A desse comprimento aqui vai ser igual à nossa altura. Então quer dizer que esse trecho de A aqui vai equivaler a 2,14, como acabou de descobrir, e essa altura aqui também equivale a 2,14. Fazendo essa área aqui do nosso triângulo, nós vamos ter base vezes altura por 2, que vai dar o seguinte: 5,85, que é a nossa base, e a nossa altura, que equivale à mesma medida do nosso comprimento A, que vai ser de 2,14 dividido por 2. Fazendo essa equação, nós vamos ter a área de 6,26 metros quadrados, que vai equivaler a esse trecho verde aqui da nossa laje. Agora, para descobrir a área desse trapézio aqui, lembra que a nossa altura H equivale a 2,14 e o nosso comprimento de A também é 2,14. Fazendo o espelhamento dessa medida aqui, nós sabemos que a altura do nosso trapézio vai ser de 2,14 e esse trecho aqui do nosso trapézio ele equivale também a 2,14. O que acaba ficando muito fácil para descobrir qual que é essa dimensão aqui dessa base menor do nosso trapézio. Vai ficar da seguinte maneira: 4,70 para descobrir essa região aqui do nosso trapézio, menos 2 vezes 2,14. Por que 2 vezes 2,14? Porque as dimensões aqui são iguais. Resolvendo, nós vamos ter 4,70 menos 4,28. Então, nós descobrimos que esse trecho menor aqui equivale a 0,42 metros. Então, fica muito fácil agora de fazer a área do trapézio. A fórmula do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, vai ficar 4,70 mais 0,42 vezes 2,14 dividido por 2. Isso vai dar uma área de aproximadamente 5,48 metros quadrados. Então, nós descobrimos aqui duas áreas que acabam influenciando na nossa laje. Essa área do trapézio, que é 5,48, e essa área do triângulo, que é 6,26. Agora, pegando esse outro trapézio aqui, já que nós sabemos essa medida aqui menor, que é 0,42, e nós sabemos que essa outra altura aqui equivale a 3,71, que é aquela dimensão de B que nós descobrimos lá atrás. Lembra que era 2,14 mais 3,71, que ia dar o equivalente a 5,85. Isso foi descoberto lá atrás. Então, nós utilizamos essa altura aqui de 3,71 para fazer a composição do nosso trapézio. Isso jogando lá na fórmula vai dar o seguinte: 4,70, que é dessa dimensão maior, essa base do nosso trapézio, mais 0,42 vezes 3,71 dividido por 2. Resolvendo essa equação, vai dar um total de 9,49 metros quadrados. E agora basta descobrir essa última figura aqui, então vai ficar 5,85 vezes 2,14 dividido por 2. Aqui vai dar um total de 6,26. Tá vendo que essas duas figuras aqui acabaram sendo espelhadas? E uma forma de você fazer essa conferência dos 2,14 é que aqui atrás foi mencionado para você essas seguintes dimensões. Esses 2,14 que nós temos aqui, fazendo o espelhamento dele, ele vai ser a mesma dimensão que nós temos nesse trecho aqui da viga. Por isso que foi utilizado 2,14. E uma forma de fazer essa conferência é utilizar algum programa, pode ser o Revit, pode ser o AutoCAD, ou até mesmo, se você fizer à mão, utilizar dentro de uma escala. Fazendo a conferência aqui no Revit, esse trapézio, essa área aqui, ela deu igual àquela que nós calculamos. Já nesse triângulo aqui, a área foi aproximada, e nesse trapézio, a área bateu, e no triângulo aqui, a área também foi bem aproximada. Então, está correto as dimensões dessas lajes. E fazendo a interpretação desses lados,
acaba que cada uma dessas figuras vai acabar contribuindo para o carregamento da nossa laje. Quando você fizer todo o carregamento da laje, você vai pegar cada uma dessas áreas e multiplicar pelo carregamento. Você vai pegar a área dessa figura aqui, desse trapézio, e multiplicar pelo carregamento total da laje. Então aqui nós vamos ter o carregamento que vai ser distribuído nessa viga. Fazendo isso, nós vamos ter uma distribuição de carga mais eficiente, o que acaba potencializando na questão de economia e um projeto estrutural mais assertivo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!